mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E o livro de Atos é considerado um livro histórico na Bíblia. Por quê? Lucas, ele narra o início da igreja. E como eu já falei aqui outras vezes, no meio da teologia, né? Existe Bíblia aí que o nome está só Atos. Existe Bíblias aí que o nome está Atos dos Apóstolos. Mas no meio da teologia tem um outro nome para esse livro que particularmente eu gosto muito aqui. São Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E isso, a gente está vendo isso daqui de forma assim abundante. Que Lucas, o quanto que ele faz questão de evidenciar, de mostrar o ministério do Espírito Santo na igreja. Tudo que acontece na igreja, na verdade, a igreja inicia em Pentecostes. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele deu uma ordem para os discípulos. Vão para Jerusalém e fiquem lá reunidos. Ali não era igreja ainda. Fiquem lá reunidos para quê? Para poder se cumprir a profecia de Joel, o derramamento do Espírito. O Espírito foi dado, o Espírito foi derramado. Ali inicia-se a igreja. Por quê? A gente vê que até ali nós tínhamos um grupo de discípulos reunidos em Jerusalém, mas cheio de medo. Porque o maior líder deles foi morto, Jesus. Então eles estavam ainda apavorados com tudo que estava acontecendo, né? Jesus ressuscitou, Jesus caminhou com eles, mas o clima ainda era hostil. Não é à toa, não sei se vocês vão lembrar, que quando Jesus está sendo assunto aos céus, os discípulos são pegos, né, olhando para o céu, tipo assim, agora já era mesmo, agora babou. Jesus morreu, mas ressuscitou depois de 3 dias. Caminhou conosco aqui 40 dias, mas agora ele está indo para o céu. Agora já era. Aí vem os anjos, varão galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que foi, ele há de voltar. E aí eles lembraram do comando de Cristo. Foram para Jerusalém, obedeceram. Lá desceu o Espírito Santo. Tudo que está acontecendo aqui na igreja, e isso até hoje, tá? Até os dias de hoje. A igreja, ela só caminha assim mesmo espiritualmente, cumprindo os propósitos eternos, quando ela está caminhando na dependência do Espírito Santo. Aí lembrando, até o capítulo 12, a gente viu Pedro tendo certo destaque nos relatos de Lucas. Mas agora, do 13 para frente, a gente está vendo que outro grande líder vai se levantar na igreja, Paulo. E aqui a gente já viu também que a primeira igreja local é em Jerusalém. Mas aí veio as perseguições, todas as dificuldades, a igreja foi se espalhando. Ela chegou em Antioquia da Síria, que inclusive até hoje tem uma igreja lá, que é uma das igrejas assim, mais antigas do mundo, né? Cristã, zelosa, verdadeira, né? Diante do Senhor. E a igreja de Antioquia é ela que vai virar uma igreja que vai fazer missão para o mundo inteiro. Por quê? Jerusalém, ela ficou meio parada no templo. Jerusalém ficou muito presa nos costumes judaicos e muito cheia de preconceito, sabe? Não aceitava os gentios, se converteu, então tem que circuncidar. Enfim, eles estavam muito presos àquela raiz que eles tinham, sabe? De enxergar quem não fosse judeu para eles era imundo, era impuro. E aí Antioquia se torna um grande centro. Aí Antioquia se tornou uma igreja assim para as nações. E a gente vai ver isso logo no início do relato do capítulo 13. Mas mais uma vez eu quero começar o capítulo 13 com o último versículo do 12, que é o 25, que diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Lembrando que eles estão voltando de Jerusalém, eles estavam em Antioquia, eles levaram um profeta Ágabo, falou, está chegando grande fome no mundo inteiro. E aí o povo de Antioquia, vamos dizer assim, juntou, né, quantias que cada um foi dando para Barnabé e Paulo levar para Jerusalém, eles levaram, e eles agora estão retornando a Antioquia, e a gente vai ver o que vai acontecer aqui no capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso é uma informação importante. Por quê? Antioquia é uma igreja que está versada na doutrina dos apóstolos. Lembra lá o capítulo 2?
que inclusive é o versículo que está ali na fachada, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se há profetas e mestres, é porque já é um indício de que é uma igreja que vive na palavra. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Aqui já está cheio de informação importante para a gente também. Boa noite, meus irmãos. Se puder ir juntando para cá, Léo. Ficar melhor, bota uma cadeira ali. Tem um lugar aqui na frente. E aí, aqui já tem várias informações importantes para a gente. Barnabé, uma liderança da igreja que vem de uma cidade chamada Chipre. Simeão, chamado Níger. Essa característica aqui de Níger tem a ver com etnia. Então nós já sabemos que esse Simeão é alguém de alguma localidade africana. Lúcio de Cirene. Cirene também é uma cidade na África. Então a gente tem gente de Chipre, a gente tem gente aqui da África. E aí, olha outra informação que Lucas coloca. Manaém, criado por Herodes. A gente tem pessoas que participam da autarquia, que tem proximidade com reis, com governantes. E o outro, o próprio Paulo. Um judeu, mas também com cidadania romana. O que a gente aprende? A igreja de Antioquia tinha uma liderança plural. O que isso significa? Pessoas de várias etnias diferentes, de várias culturas diferentes. E só Jesus faz isso. Eles não tinham preconceito. Antioquia se tornou uma igreja de gentio. E com uma baita liderança judaica. Duas, na verdade, né? Barnabé e Paulo. Sabe? Então, esses 5 nomes aqui são os que estão formando a liderança daquela igreja naquele local, naquele momento. Né? E é conforme nós temos conversado aqui sobre a nossa realidade. Um exemplo hoje. Hoje, só tem eu, pastor, aqui. Mas a igreja está iniciando. Mas isso não é saudável para a igreja. A gente tem que continuar juntos, orando, pedindo ao Senhor que ou levante entre nós, ou que Ele traga. Porque, na verdade, uma igreja, nessa condição de presbítero, pastores, ela precisa ter uma liderança plural. Até porque mesmo, irmãos, hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso estar morto? Claro que eu posso. E por aí vai. Compreendendo que a grande liderança da igreja é Jesus Cristo. Mas só que quem Jesus Cristo enviou para poder fazer toda a obra que ele designou à igreja? Quem? Quem que desceu em Pentecostes? O Espírito Santo. Então, a igreja, ela caminha na dependência do Espírito Santo. E como que a gente encontra? É o que a gente tem buscado fazer às terças-feiras, reunião de oração. A gente tem palavra, mas depois a gente se reúne para orar. Se nós quisermos, olha só quantos amigos que nós temos, que nós amamos, familiares, comunidade São Joanense, onde nós estamos plantados atualmente, olha quantas pessoas para poderem ser libertas, para poderem serem salvas. Sabe como que nós podemos experimentar isso? No poder do Espírito, buscando, clamando, pedindo a Ele, confiando nele. E aí vamos seguindo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Já vimos aqui a Antioquia, uma igreja que busca a face de Deus, adora ao Senhor, uma igreja que está na palavra, porque nós vimos ali que é uma igreja que tem mestres e profetas, uma igreja que está na palavra, uma igreja que jejua e uma igreja que está na dependência do Espírito Santo. Outra prática espiritual muito perdida nos dias atuais, irmãos, é o jejum. A gente sabe que cada um tem a sua possibilidade, a gente sabe que tem pessoas que têm limitações de saúde, e Deus não requer loucura da gente. Deus não quer que nós desmaiemos, que nós façamos coisas, porque o sacrifício perfeito já foi feito, foi entregue na cruz.
Sabe o que é jejum? É sede e fome de Deus. Jejum não é dieta. Jejum é um dia, é um momento que eu tiro, que eu me abstenho de alimento, eu me abstenho de bebida, dentro das minhas possibilidades, e eu busco a face do Senhor, eu estou conectado com o Senhor, sabe? Irmãos, às vezes a gente acha que o jejum é tipo assim, meu pai, minha mãe, meu amigo, diagnóstico de câncer. Perdi o emprego. Uma tribulação muito grande, uma dificuldade. Minha cidade está inundada de água. Muito calor, a lavoura secou. Claro que nós podemos jejuar nesses momentos e devemos. Mas o jejum ele deve ser uma constância na vida do cristão. O jejum é assim também, Senhor, eu não gosto mais de pecar. Eu não aguento, eu tenho às vezes esse hábito pecaminoso, arranque isso de mim, Senhor. Eu não quero mais ofender ao Senhor, sabe? Quantos aqui de nós, precisa levantar a mão não, já magoamos uma pessoa que nós amamos? Numa atitude, numa palavra. E o pecado é ofensa a uma pessoa ao qual a Bíblia nos diz que nós devemos amá-la acima de todas as coisas. E olha o que significa o pecado, é uma ofensa a quem nós mais amamos. Se nós somos seguidores fiéis da palavra de Deus, o pecado é uma ofensa a quem nós mais amamos. Então, o jejum é isso. Você está vendo aqui, as evidências que estão vindo para a gente a respeito de uma igreja? Às vezes eu ouvia muito isso, e principalmente no início da minha caminhada cristã, em orações, em reuniões de oração. Senhor, nos faça igual à igreja de Atos, nós queremos ser. Eu particularmente discordo dessa oração. Sabe por quê? Lá no livro de Provérbios ou Eclesiastes, mas eu acho que é Eclesiastes, ele diz que nós não devemos ficar lamentando pelas coisas que se passaram. Nós não estamos lá naquele período, nós estamos aqui no ano 2024. Nós precisamos ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos no ano de 2024. Não há tempo para nós perdermos com um sentimento saudosista. Eu queria. O mesmo Espírito dado lá é o mesmo Espírito derramado aqui. O mesmo poder, a mesma dunamis que foi dada lá, foi dada aqui. O mesmo Espírito Santo que habitava Barnabé, Saulo, Manaém, Lúcio de Cirene, Simeão, é o mesmo Espírito que habita em nós. E esse Espírito não perdeu o poder, não, irmãos. O Espírito Santo não enfraqueceu. Se passaram 2000 anos, então o Espírito Santo já deve estar bem cansadinho. Não. Nosso Deus é onipotente, é o Deus de todo poder. Né? E aí, quem que começou as missões? O Espírito Santo. Me separa os dois, Barnabé e Saulo. E aí o texto diz que então, jejuando e orando, e impondo a mão sobre eles, os despediram. Ordenados missionários aqui. E vamos seguindo. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre, que é a cidade de Barnabé. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Esse era o padrão de Paulo. Ele ia nas cidades, ele ia nas sinagogas, por quê? Pregava primeiro aos judeus. E os judeus não queriam, a pregação ia até aos gentios. Tinham também João como auxiliar, que também era conhecido como Marcos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certos judeus de nome Bar-Jesus. E esse nome Bar-Jesus significa filho de Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Então esse procônsul, ele tinha esse mago, esse mágico, como alguém particular dele. E qual era a vantagem desse mago, desse mágico, possivelmente? Grana. Porque um procônsul era alguém de destaque, e além de destaque, alguém de autoridade, e alguém com autoridade militar e civil. Então esse camarada, com certeza, ele tirava vantagem disso, né? E aí, Lucas registra que esse procônsul era inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Olha o ministério do diabo, irmãos.
A gente está vendo o ministério do Espírito Santo, que é o quê? Aproximar pessoas de Deus. E o ministério do diabo, até hoje, é afastar pessoas de Deus. O que o diabo fez no Éden? Pô, Adão e Eva, relacionamento assim íntimo, pessoal. O que nós experimentaremos lá na glória, Adão e Eva experimentaram no Éden. Chega o diabo no Éden, Satanás no Éden, faz o quê? Trouxe o pecado. E a Bíblia define o pecado como um abismo que faz separação entre Deus e os homens. O ministério do diabo é esse, irmãos, de diversas maneiras. O diabo usa vício, prostituição, imoralidade, corrupção. Bíblia, tá? A gente falou isso aqui domingo. O diabo está com a Bíblia na mão, vamos assim dizendo figuradamente. Ele está usando de todas as maneiras, trazendo um falso evangelho, trazendo uma falsa pregação, porque o intuito dele é o quê? Ter as pessoas afastadas de Deus. Mas só que esse procônsul, ele estava desejoso de ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, olha outra informação de Lucas, cheio do Espírito Santo. Era alguém que tinha intimidade, era alguém que buscava o Senhor. Olhando firmemente para ele, para esse mágico, disse: "Ô filho do diabo", ele inverte, porque o nome do cara é Bar Jesus, filho de Jesus. Ele fala: "Ô filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor?" Qual é o ministério do diabo? Perverter os retos caminhos do Senhor. O Senhor deu mandamento a Adão e Eva, o Senhor deu ordens a Adão e Eva. E aí a gente pensa assim, será que o pastor Léo não falou heresia? O diabo com a Bíblia na mão? O diabo usou o quê? Para poder enganar Adão e Eva no paraíso. A palavra de quem? A palavra de Deus. Mas só que ele chegou distorcendo tudo. É verdade que Deus não deixou vocês comerem de nenhum fruto? Tipo assim, que Deus ruim, né? Aí ela, não, a gente só não pode comer, né? Mas por quê? Não, porque ele disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí o diabo, certamente vocês não morrerão. Sabe por que ele não quer que vocês comam? Porque se um dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão se tornar deuses. O Senhor trouxe os retos caminhos dele, mas vocês podem criar os retos caminhos de vocês. É isso que o diabo faz com a gente o tempo inteiro. Ah, tu vai naquela lá, palavra de Deus, o pastor falou aquilo. É que o pastor não quer que você, desenvolva, que você se dê bem na tua vida. O pastor é teu inimigo, rapaz. O pastor é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. O mestre é aquilo, o professor, o profeta é aquilo, é aquilo, é aquilo. O ministério do diabo é esse, perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E o procônsul, ele viu duas pregações: evangelho pregado aos ouvidos e evangelho pregado aos olhos. Mas uma informação importante. Olha a obra do Espírito Santo. Vocês acham que esse encontro com o procônsul é ao acaso? Ah, foi uma coincidência? O texto já traz uma informação para a gente que esse encontro não foi uma coincidência. Quando lá em cima disse: o procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, deseja ouvir a palavra de Deus. Versículo 7. Sabe uma evidência da obra do Espírito Santo em nós? Sabe uma evidência da conversão em nós? É quando nós temos sede e fome do Senhor. A gente pode, às vezes, num caminho, passar até um período distante, um período afastado. Mas ele prometeu que aquele que iniciou a boa obra vai fazer o quê? Vai cumpri-la até a volta de Cristo Jesus. Está conseguindo entender o tamanho do amor da cruz?
Por isso que Paulo, escrevendo Romanos, falou: nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, se nós somos um daqueles que o Senhor separou, que o Senhor está fazendo a obra, Ele vai fazer a boa obra. E nós, qual é a vontade de Deus na nossa vida? Que a gente vá progredindo na fé. Se eu passei um tempo inerte e se hoje eu despertei, isso é um progresso. Como? De Deus, porque Deus disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o meu propósito, a se tornarem semelhantes ao meu Filho. Isso aqui é graça, irmãos, esse encontro aqui é graça. Se não fosse o Espírito Santo atuando em nós, nós não estaríamos desejosos de estar aqui. Talvez a gente estaria em casa vendo um filme, o outro talvez estaria agora dando uma pedalada, o outro talvez agora estaria fazendo uma outra coisa na casa de um amigo. Enfim, então isso é obra do Senhor na gente. Esse despertar, essa vontade, essa fome, essa sede. E uma vida salva. Está percebendo como que o Espírito Santo é? Teve momentos que teve pregação, que 3.000 foram convertidos numa pregação só. Aí foi indo, teve aquele eunuco Eutipe, uma conversão só. Filipe estava lá em Samaria pregando, os samaritanos se convertendo, aquela alegria toda. Aí o Espírito Santo falou para Filipe: vai lá para o deserto. Ele foi. Por quê? Depois ele entendeu, vindo uma carroça de eunuco Eutipe. Pregou para um. Sabe? Então, na verdade, a igreja não está acontecendo na nossa força. Uma coisa é certa. Não sei se eu vou trazer esse texto aqui nesse mês de dezembro ou em janeiro. Lá em Mateus 20, que o Senhor compara o reino de Deus à igreja como um campo a ser lavrado. Igreja é para a gente trabalhar, isso não tenha dúvidas. É para todo cristão trabalhar. Mas quando eu falo igreja, não é isso aqui não, tá? Não é apenas estrutura, não. Até porque a maior missão da igreja é fora da estrutura, é lá fora. É lá fora que a vida está se desenrolando. Não é aqui dentro da arca, não, é fora da arca. Aí quando o Senhor der o comando, quando ele voltar, ele vai juntar todo mundo na arca. É outra história. Mas por enquanto, o nosso chamado é tipo o chamado de Noé. Constrói a arca e prega o evangelho. Constrói a arca e prega o evangelho. No momento certo, eu vou mandar todo mundo entrar, eu mesmo vou fechar as portas e eu mesmo vou trazer o juízo à humanidade. Enquanto isso, trabalha. A ordem para Noé era essa: trabalha e prega. Trabalha e prega. E aí, continuando. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, os deixando, voltou para Jerusalém. Teve uma divergência entre eles, a Bíblia não explica o que é, também não quero entrar nisso aqui para a gente poder não ficar perdendo tempo, mas olha como é que a coisa é maravilhosa. Lá em 2 Timóteo, Paulo, na reta final da vida dele, sabendo que ia morrer, ele escreve: me mande João Marcos, porque ele me é útil no ministério. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Costume judaico, tá? Sinagoga se reunia aos sábados. Costume cristão, desde lá do princípio, o domingo se tornou o dia do Senhor, né? O dia que os cristãos se reúnem para o culto público. E aí vamos seguindo. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: o que a gente vai ver agora? Paulo está falando a judeus. Ele faz uma conexão do Antigo Testamento com Jesus. Ele criou um ponto de contato. Somos nós. Nós, quando estamos falando do Evangelho, nós precisamos criar esse ponto de contato. Nós precisamos compreender a realidade da nossa cidade, a realidade da cultura ao qual nós estamos inseridos, para nós aplicarmos o Evangelho dentro desse contexto. Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso.
suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Isso é Deus suportando o mau costume do povo. E havendo destruído 7 nações em Canaã, né, isso foi de forma miraculosa, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Deus organizou o povo dele ali na terra de Canaã, levantou juízes, mesmo assim o povo não obedecia ao Senhor. E aí depois ele disse, então eles pediram um rei. Por quê? Começaram a invejar o povo, as nações pagãs. Israel tinha um rei, irmãos. Era o próprio Deus que era o rei de Israel. Mas ele olhando as nações, a gente quer um rei. Aí levanta-se Saul, que a gente conhece a história de Saul. E Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, Deus levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Conectou o Antigo Testamento a Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus. Uma coisa importante. Sabe o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor, quando eu temo a Deus, é quando eu recebo a palavra dele com reverência, com verdade e obedeço. Isso é temor. Vocês acham que Paulo fez isso 2 vezes no discurso dele à toa? Ele está chamando aqueles que querem caminhar com Deus de verdade. Porque na reunião da massa, tem muitos que não querem, tem muitos que não temem. Então, por isso que ele fala, vocês que temem, sabe, vocês que têm respeito, vocês que recebem essa palavra, compreendendo que é a palavra de Deus, e obedecem, seguem. E eu parei, a nós foi enviada a palavra desta salvação, no versículo 26, estou indo para o 27. Pois os moradores, as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. É o que ele está falando. Os judeus se reúnem sábado após sábado nas sinagogas, leem todos os profetas e até agora não estão entendendo os profetas. Mataram Jesus, cumpriram as profecias dos profetas. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. Outro ponto importante para a gente. Sabe quem é testemunha de Jesus? Sabe quem é discípulo de Jesus? Quem caminha com Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui e queria a ajuda de vocês, só levantando a mão. Quem aqui conheceu Jesus assim como eles conheceram? Assim, pessoalmente, deu a mão? Quem aqui? Mas quem aqui, por fé, crê que conheceu Jesus, que foi alcançado por Jesus? Estamos habilitados a sermos discípulos e testemunhas de Jesus. Porque a Bíblia, ela sempre está trazendo essa referência, gente. Só pode testemunhar a Cristo quem conhece a Cristo, quem anda com Cristo. E nós somos as testemunhas dele hoje. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Isso é o Senhor falando a respeito de Cristo. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos,
para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E ele vai explicar o que é isso. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu. Foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Paulo está fazendo todo um arranjo aqui, mostrando o antigo, apontando para Jesus e mostrando, olha só, esses homens antigos, talvez aos quais vocês hoje até idolatram, eles experimentaram corrupção. O que significa isso? Davi morreu, foi enterrado ao lado dos seus pais e apodreceu. Jesus não apodreceu. Jesus não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, o perdão. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Somente a graça, irmãos. Nenhum homem é salvo pelas boas obras, porque eu cumpri as ordens, nenhum homem cumpriu. Aliás, só um, Jesus. 100% homem e 100% Deus. Portanto, tenham cuidado para não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Isso é uma passagem triste e que se cumpre até hoje. E a gente vai ver aqui agora que o Evangelho está sempre fazendo duas coisas. O Evangelho aqui está sendo anunciado. A palavra de Deus está sendo anunciada, pregada. Sabe o que acontece? Em uns, ela quebra. Ela é como um martelo que esmiuça a rocha, lembra? Jeremias. Mas só que em outros ela endurece. Lembra o que aconteceu com o faraó? Arão e Moisés iam lá pregavam e faraó endurecia o coração. Arão e Moisés iam lá pregavam e faraó endurecia o coração. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus, firmes na presença do Senhor. Tipo, Paulo falou, vocês confiaram nessa palavra, creram? Agora continuem firmes na graça, continuem buscando o Senhor. Olha um avivamento aqui registrado. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé, não é isso? Para fazer essa missão. Mas ele foi à frente. O Espírito Santo, ele sempre está indo à frente, preparando tudo. Por isso que nós precisamos depender. Por isso que nós precisamos ir aí aonde ele está mandando nós irmos. Por isso que é ele quem dá a direção à igreja. E quando nós nos afastamos, nós começamos a caminhar pela nossa própria direção. Nós fazemos as coisas na nossa própria vontade, no nosso próprio entendimento. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, perseguição. Viu? Evangelho pregado. Pessoas sendo quebradas e pessoas sendo endurecidas. Mas só que Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios,
a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aqui, irmão, tem muita confusão nisso. Ah, como que é a destinação? A destinação é assim. Cara, não importa a gente ficar discutindo essas questões secundárias. O que importa é que Deus está destinando pessoas para a salvação. Mas só que essas pessoas chegam à salvação através da pregação do Evangelho. E o que nós temos mais anunciado para as pessoas? E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsando de seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, aqueles que foram... Isso é característica, tá? De quem está cheio do Espírito Santo. Lembra lá do fruto do Espírito? Amor. Qual é o segundo que vem na lista? É com A também. Alegria. Isso não significa que a gente está rindo o tempo inteiro. Que não tem dias que a gente não esteja triste. Paulo escrevendo aos Coríntios, entristecidos, mas sempre alegres. Como isso? Estou passando dureza, estou triste, está difícil, estou chorando. Mas lá no meu coração, a alegria não apaga. Qual a alegria da salvação, irmãos? A alegria que eu fui alcançado. A alegria de que o meu Deus se entregou numa cruz para morrer a minha morte, para que hoje eu tivesse vida. Eu posso chorar as circunstâncias das outras coisas, mas a última palavra, quem está dando lá no meu coração, lá no íntimo, lá no profundo, é o Senhor. E só Ele pode fazer isso em nós. Entristecidos, mas sempre alegres. Como? Sabendo que isso vai passar, de que cada dia mais é um dia menos, de que as promessas dele se cumprem, que o nosso Senhor está perto, os sinais estão aí, está bem evidenciado. A gente não anda com calculadora na mão, mas a gente sabe que o rei está voltando. E está 2024 anos, 2000 anos, vamos arredondar, mais próximos da vinda dele. Quando ele foi, ele disse que ele estava voltando. Já se passaram quase 2000 anos. Então já tem 2000 anos a menos para que essa palavra, para que essa promessa se cumpra. Sabe? E como que a gente aplica todo o capítulo 13 na nossa vida? Primeira coisa, irmãos, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, a sua maior missão é cumprir a vontade de seu Senhor. Sermos santos, sermos dedicados à obra do Senhor, saber que é uma cidade aí perdida. Ah, mas olha o ministério que nós temos, que a gente pode exercer da nossa casa. Oração, intercessão. Sempre que o Senhor nos oportunizar, podemos falar do Evangelho. Olha quantas oportunidades que a gente tem. E a nossa missão é fora, irmãos. É amar, abraçar esse mundo perdido. Cientes de que quem faz a obra é o Senhor. Tem uma porção de gente aí que está destinada à salvação, tenho certeza disso. Como, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que vão para a condenação. Mas vocês sabem quem é? Eu não sei. Meu chamado é pregar o Evangelho. Nosso, perdão. É anunciar. É levar o amor de Cristo a essas pessoas. Agora, quem vai ser quebrantado? Agora, quem vai ser endurecido? Não sei. Não sabemos. O Senhor sabe. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Alguém tem alguma pergunta?